E aí, tudo bem, pessoal? No último debate que aconteceu entre Bolsonaro e Lula, Lula tentou atacar Bolsonaro e ele tentou atacar o Bolsonaro apenas na questão da pandemia, porque a economia vai muito bem, emprego, inflação, tá tudo positivo, tá tudo indo muito bem. E aí o Lula tentou colar no Bolsonaro a pecha de genocida, de incompetente com a questão da pandemia, etc, etc. E eu tô aqui nesse vídeo para vocês trazendo algumas informações que podem ser plenamente checadas e rechecadas no Google. É muito simples, é só você ir lá, dar um Google que as informações que eu vou passar aqui para vocês, vocês vão confirmar que são verídicas, que são verdadeiras. E aí a gente vai aqui desconstruir essa história de que o Bolsonaro ele fez uma má gestão durante a pandemia. Eu sei que é difícil a gente fazer isso em alguns segundos ou poucos minutos, porque a imprensa toda bateu no Bolsonaro o tempo todo. Mas a gente não pode jamais esquecer de que o STF ele delegou aos governos estaduais e municipais a gestão da crise, cabendo ao Estado, ao governo central, o simples encaminhamento das respectivas verbas e fundos para enfrentamento da pandemia. Portanto, se o Brasil teve resultados positivos, se o Brasil teve resultados negativos, os maiores responsáveis por esta situação que se verificou durante o ano de 2020 e 2021 são os governadores e os prefeitos. Então nós temos aqui uma dicotomia e um dilema sobre o qual debater. O Brasil foi mal ou foi bem na questão da pandemia? Se foi bem, foi por causa dos governadores, dos prefeitos ou por causa do governo central? Se foi mal, foi por causa do governo central ou dos prefeitos e governadores, né? É uma discussão do se a bolacha é mais fresquinha porque vende mais ou se é mais fresquinha porque ou vende mais porque é fresquinha, né? Então é um dilema dicotômico que tem aqui para a gente pensar a respeito dele. Mas eu queria só lembrar de algumas coisas. 2020, iniciamos 2020 e lá na China, em 2019, finalzinho de 2019, já estava acontecendo a proliferação da pandemia a partir de Wuhan, que se espalhou rapidamente para a Europa, especialmente Milão, na Itália, e dali entrou no mercado como europeu. Bem, em fevereiro de 2020, quando já se tinha notícia de que alguma coisa estava acontecendo na China, fevereiro de 2020, o governo brasileiro, se não me falha a memória, dia 8 de fevereiro, você pode dar um Google aí que você vai encontrar essa matéria ou essas matérias, ele fez uma solicitação à OMS dizendo o seguinte, que a OMS deveria decretar pandemia global para o coronavírus. Isso no dia 8 de fevereiro, início de fevereiro. A OMS respondeu ao governo brasileiro que não era caso de pandemia. Final de fevereiro, início de março, no Brasil acontece o Carnaval, as festas de Carnaval. E nós recebemos centenas de milhares de turistas, inclusive internacionais oriundos da Europa, da América Latina. E o Carnaval aconteceu a pleno vapor em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Nordeste e assim por diante. Portanto, eu reputo aqui o primeiro problema da nossa luta contra a pandemia em 2020. Certamente, nós tivemos uma grande proliferação, um início acentuado dela no Brasil por conta do Carnaval e do não combate e da inexistência de medidas protetivas desse período. Naquele momento, governadores especialmente de estados não estavam preocupados com a saúde pública, estavam preocupados com a economia e com a geração de receitas que este evento turístico ia produzir para os seus estados. Muito bem, a OMS então em março, meados de março, decreta a pandemia. Mais de um mês depois do governo brasileiro ter pedido que isso acontecesse. O governo brasileiro, de maneira incrível, e aí eu, enfim, tenho que tirar o chapéu para a capacidade de gestão de resposta, conseguiu através da Caixa Econômica Federal, da CEF, criar um cadastro que englobou mais de 60 milhões de brasileiros que estavam fora do sistema bancário nacional, aquele pequeno consumidor, aquele pequeno vendedor de biscoito, de chiclete, de pipoca, aquela senhora que trabalha como doméstica, enfim, aquele vendedor de rua, aquele camelô, aquelas pessoas que estão fora do sistema, que não tinham nenhuma cobertura também da área social governamental. O Brasil conseguiu, em 30 e poucos dias, cadastrar essa turma toda e a partir do mês seguinte já estávamos distribuindo aquela verba assistencial, né, aquele seguro, né, aquela verba para assistir o pessoal durante a pandemia, que era o auxílio emergencial. E foi um recorde. Foram aproximadamente 68 milhões de pessoas que de repente passaram a existir.
cidadãos e cidadãs brasileiras que antes deste evento não existiam para o governo, porque não tinham nenhuma relação institucional cadastral com o governo central. Baita de um resultado. Bem, nós ainda estamos no ano de 2020 e, como eu disse, o STF então passou a dizer e a decretar que todas as soluções e todas as questões relativas à gestão da crise deveriam ser responsabilidade do governo dos estados e dos municípios. Meados de 2020, já ali para agosto, setembro, começou a se falar em vacinas. Começou-se a falar em vacinas, porque não existia nenhum remédio comprovadamente capaz de responder à questão do coronavírus. Existiam tratamentos ainda experimentais, preventivos, muitos já funcionando e que depois se mostraram eficientes, mas não existia vacina. E aí as pessoas acusam o Bolsonaro de ser contra vacinas. Mas sabe de uma coisa? Naquela época eu consegui encontrar ainda em 2020 um relatório do Financial Times. Financial Times, tá? Uma publicação estrangeira que não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com o governo do Brasil, não é de direita, mas é mais de esquerda. E o Financial Times soltou um report, um relatório muito legal que está no YouTube, que se chama basicamente o seguinte: se você colocar lá Financial Times Vaccines, vai ter lá The Money Behind Coronavirus. The Money Behind Coronavirus. Este documentário, que tem mais ou menos uns 20 minutos, ele é todo em inglês, mas é muito rico, tem muita informação. E lá pelo minuto 8 e 30 segundos surge no documentário um print de um slide muito legal que fala sobre quais organismos internacionais, ali em agosto, setembro de 2020, estavam investindo em vacinas. E tem lá a Fundação Bill Gates, tem o Mercado Comum Europeu, tem o governo americano, tem o governo inglês e, pasmem, tem o governo do Brasil. Está lá. Brazil Government. Está lá no relatório do Financial Times. Portanto, as pessoas falam que o Bolsonaro era contra a vacina. Não era contra a vacina. Ele nunca foi contra a vacina. Ele foi contra a obrigatoriedade. Ele sempre disse que compraria todas as vacinas que a Anvisa aprovasse. Porque até então nós não sabíamos quais eram os efeitos colaterais das vacinas. Podia morrer, podia ter gente com problema. Eu mesmo tive familiares que meu pai, depois que tomou a vacina, ele teve uma embolia, né? Ele teve um pequeno AVC. Então, assim, o presidente sempre disse: toma quem quer, vamos dar liberdade, vamos tratar dos mais vulneráveis primeiro. Tanto é que o governo brasileiro comprou quase 500 milhões de doses de vários fornecedores, inclusive da Coronavac, aquela que a eficiência era de 99%, depois baixou para 78%, depois baixou para 50% e virou quase placebo no mercado, porque ninguém mais queria tomar a coronavírus. Comprou a Janssen, comprou a Pfizer, comprou a AstraZeneca, comprou várias vacinas. E as pessoas puderam tomar ao ponto de que hoje no Brasil estão vacinando bebê, porque tem vacina para todo mundo. O que não é recomendável, diga-se de passagem, tá? Até porque o coronavírus de hoje já não é mais aquele lá de 2 anos atrás para o qual as vacinas foram produzidas. Então o Brasil sempre apostou nas vacinas, desde o começo, e também em outros tratamentos, quando elas não existiam ainda. O problema é que você não ouviu nunca falar sobre isso, e que você não buscou informações a respeito disso, porque você, talvez, como muitos de nós, leia a Folha, assista a Globo, e aí não vai ter informação. Não vai ter informação de qualidade e isenta. Bem, o Brasil, proporcionalmente, não é aqui números totais, porque o Brasil comprou muito mais vacina do que a Inglaterra, por exemplo, do que o México, por exemplo. Nossa população é maior. Nós só não compramos mais vacinas que a China, que a Índia e que os Estados Unidos, tá? Que são 3 países muito mais populosos que o Brasil. Mas, proporcionalmente, o Brasil vacinou mais do que a China, mais do que a Índia, mais do que os Estados Unidos, mais do que países desenvolvidos da Europa, como Inglaterra, Espanha, França, Holanda, Noruega, Suécia, Canadá, Estados Unidos e assim por diante, Austrália, Japão. O Brasil proporcionalmente vacinou muito mais gente. Então, na verdade, o plano de vacinação nacional funcionou com uma agilidade incrível, com uma capilaridade incrível, que o Brasil já é um país que tradicionalmente tem essa experiência, né, de vacinas, de vacinar pessoas. Portanto, o combate do coronavírus por parte do governo central foi muito bem feito. Muito bem feito. O problema é que a propaganda do governo não foi bem feita e talvez a contrapropaganda, né, a pressão da imprensa, das rádios, a desinformação foi muito forte. Muito forte.
As pessoas dizem assim, ele dizia que ele não era coveiro. De fato, para o presidente é coveiro, né? E questionado, e inquirido, e provocado, ele deu essa resposta. É correta? É elegante? Não. Mas coloque-se no lugar dele, né? Também uma coisa que o pessoal fala a respeito dele, ele estava imitando gente sufocando. Não! Você vai lá na live, e aquele cortezinho que eles fazem de 10 segundos, a live toda é o tempo todo o presidente defendendo médicos e pacientes, a liberdade na relação de ambos e a questão da liberdade de se usar medicamentos preventivos enquanto não havia vacina. E ele dizia o seguinte, e foi aí que ele faz aquele gesto, né, de imitar uma pessoa sufocando. Você vai esperar ficar sem ar para ir para o hospital? Porque quando você esperar para ficar sem ar para ir para o hospital, você vai morrer. Você vai morrer. Ele estava exatamente preocupado com a vida das pessoas. E eu tenho um amigo da minha idade que morreu, era saudável e só procurou ajuda quando estava com falta de ar, que era o que o Manteiga dizia. Só procure um médico quando você estiver com falta de ar. E nós sabíamos e ficamos sabendo logo depois de que as pessoas, quando estavam com falta de ar, já não tinha mais praticamente solução. Então, gente, não tem como você criticar o presidente nessa questão. Não tem, não dá. Você pode ser ultra sensível com alguma coisa ou outra, mas se você buscar as informações de verdade, você vai perceber que o governo central ajudou demais, trabalhou demais para evitar um colapso ainda maior em vários aspectos. Seja na assistência aos mais necessitados, seja no envio de dinheiro para a compra de tudo que era necessário. O governo central se endividou bastante. Tanto é que dos 27 estados da federação, na época, mais ou menos 19 estavam deficitários em suas receitas públicas, né? Inclusive vários estados do Brasil nem pagavam mais funcionário público, não estavam conseguindo pagar a folha de pagamento desses funcionários. Hoje, dos 27 estados da federação, me parece que quase 20, 21 estão superavitários. Ou seja, aquele dinheiro que jorrou do governo central para os estados ajudou inclusive a pagar e quitar dívidas dos estados. Então, gente, tá aí uma narrativa gigante que eu aqui em 12, 13 minutos tentei resumir para vocês, mas o fato é que se você for atrás de boas informações, inclusive de informações fora do Brasil, você vai perceber que a gestão do Brasil foi muito boa, apesar do STF, apesar da disputa política, apesar da TV necrotério que se instalou no Brasil, né, naquela época, e dos números inflados e de todo o interesse político, infelizmente, que não se preocupou com vidas, mas se preocupou basicamente em tentar colar na figura do presidente o selo de genocida, né, para tentar, enfim, criar uma narrativa, um impeachment, alguma coisa assim. É triste, é lamentável que esses políticos e a imprensa tenha se coadunado com eles, se esquecendo das vidas mesmo das pessoas e usando isso tudo como uma ferramenta de manobra. É isso aí, pessoal. Você pode não acreditar em mim. Pesquisa, não precisa acreditar em mim. Pesquisa, vai atrás. Mas eu vou pedir uma coisa para você. Não vai atrás do UOL, não vai atrás da Globo. Procura relatórios oficiais, que eu acho que você vai estar melhor. Um abraço.